Boa noite, tudo bem? Oi, boa noite. Boa Tudo bem? Boa noite. Tá me noite. ouvindo bem? Seja bem-vindo Tá, à live. então Agora tá estou bom. ouvindo. Seja Obrigada. bem-vindo à nossa live. Para o pessoal que já está aqui assistindo a gente, o pessoal que ainda vai entrar, hoje, essa noite, nós vamos falar sobre uma técnica que é muito popular e muito querida, né? Que Sim. é o reiki. Para a gente sobre essa Queria técnica, você. explicar um pouquinho para o pessoal que já conhece, né? Que já fez, já Sim, participou. ó, os filtros. Dá uma melhoradinha aqui. Nossa, mas não tem um filtrinho bacana. Só tem filtro bem animadinho. É, Você quer esperar mais um pouquinho, Fernanda, ou quer começar? Nossa, mãe de Deus. Cadê? Pode ser. quer aguardar um pouquinho, Porque a aí o gente já pessoal vai entrando, né? mandar uns. Vou ir mandando Tá um bom. convite pro pessoal por Boa enquanto, noite tá? para o pessoal que já entrou na live. Sejam bem-vindos. Tá cortando, Dani? Dani, para mim não tá. É, aqui pra mim É, tá normal pode ser a também. Acho que conexão, Dani. Dani, eu tô conseguindo entender normal. Espero que mesmo assim você consiga participar com a gente. vamos iniciar, Agora, falar um pouquinho, você falar um pouquinho pra gente sobre o que é o reiki. claro, bora. Deixa eu- Todos os meus filtros é tudo de florzinha, coraçãozinho. Eles vão ficar sem filtro mesmo. Não tô achando nenhum aqui. Boa noite, então, pessoal. Sejam bem-vindas, bem-vindos, Oi. né? A gente vai falar então de reiki. Reiki eu acho que é uma das técnicas que mais que serve, acho que normalmente porta de entrada, assim, né, para os terapeutas holísticos, né? Seja como clientes ou seja como os primeiros cursos, né? Eu acho que é um caminho que a grande maioria acaba conhecendo, né, a terapia holística, nossos trabalhos, né, que trabalham com métodos mais naturais, talvez um pouco mais voltados para o olhar para dentro, né? Eu gosto muito do Reiki. O Reiki foi uma das primeiras técnicas também que eu aprendi. Eu aprendi o ano passado, tô brincando, quando eu tinha 15 anos. Foi ano passado? Foi ano passado. É, acabou de fazer Faz, 20. faz um ano, quando eu tinha 15 anos. Mas foi bem transformador, assim, para mim. Não só passar pela técnica, né? Ser uma cliente também, né? Estar ali passando pelo processo, mas também notar, né? A diferença que eu sentia, né? No meu campo emocional, um pouco também no meu campo físico, mas principalmente no emocional, na qualidade de vida, no bem-estar. Me ajudou muito, assim, na minha descoberta, na minha jornada e tudo. Então, a partir dali, né, de ser a cliente, eu quis saber um pouco mais. Aí, eu entrei pela parte do estudo mesmo, né? Então, eu fui estudar, fui conhecer, né? O primeiro reiki, né? O primeiro sistema que eu fiz foi o Sui, né? Eu acho que é o mais tradicional, apesar dele também ter algumas vertentes, né? Ter algumas diretrizes diferenciadas, assim, depende do mestre, né? Mas a grande maioria, assim, eu acho que acaba entrando por lá. A gente tem diversos sistemas, né? De reiki. Tem o Sui, tem o lunar, tem o xamânico, tem o fitoterápico, tem. Nossa, tem milhares. Eu, Fernanda, acho que cortou o seu som. Tem diversas Isso, vertentes, né, o diversas, reiki. assim, né? E é interessante, né, a gente conhecer um pouquinho de cada um deles, né? Mas não perder a base, né, do nosso estudo, assim, porque o que a gente mais
prende mesmo, assim, né, e absorve, né, do trabalho é a questão do bem-estar, né, de estar bem, de buscar realmente, né, um olhar para dentro, né. Eu acho que a grande maioria das pessoas talvez não conheçam, né, o que significa a palavra Reiki, né. Ela vem do japonês, né, o ideograma, que para a gente é como se fosse símbolos, né, mas chama ideograma, símbolos, né. E ele significa uma atmosfera misteriosa, né, como se fosse algo fora da compreensão, né. E, e ela também, né, deriva do chinês, que também, né, são outro ideograma, né, que significa influência sobrenatural. Então você vê assim que ela fala de uma energia que a gente não tem aquele conhecimento, né, da existência dela, né? Tipo assim, como se a gente pensasse numa estrutura científica, né? Um cientista, para ele falar sobre algo, ele estuda, ele analisa, ele reproduz, né? Ele estuda com seus pares, enfim. Quando a gente pensa no reiki, é uma energia que a gente não tem como afirmar, né? Ela vive dentro desse mistério, porque essa energia vital, é universal, né? Então, ele acaba, às vezes, caindo mais em crença pessoal do que algo científico, né? E é um fato mesmo, né? Esse conhecimento ancestral, né? Quando a gente pensa lá no Usui, né? Ele foi canalizado, né? Pelo Usui, né? E quando ele recebeu, ele canalizou, né, esse sistema, ele já o chamou de reiki, né? Porque ele também ainda não tinha o entendimento, né, do que era o tal do reiki. Como ele, né, canalizou, né? Então, ele traz a palavra reiki, que também pode, né, segundo a parte do conhecimento, né, e do Mikao Usui, né, ele traz a forma de o reiki, né, com os kanjis, né, ele fica como o ki, né, que é a energia vital, o sopro da vida, né, por isso que ele está englobado ali, né, dentro desse mistério, né, desse milagroso, desse algo divino, né, então é o divino que pertence à energia vital. É muito bonito, assim, é até como se fosse um romance, né? É muito bonito, assim, né? Quando você vai lendo, entendendo, vendo os símbolos, né? São muito, muito bonitos. E então ele acaba vinculando muito com a nossa energia espiritual, nossa energia vital, né? No Reiki, o Sui, né? A gente já tem toda uma diretriz de conhecimento, né? Então a gente, dentro dessa técnica, ela já traz os seus próprios símbolos, as ordens que elas têm que ser utilizadas, todo um processo, né, por assim dizer, já bem definido, já bem organizado, né? Então facilita um pouco mais na questão de quem está começando, às vezes, né, ter assim algo já, modo de dizer assim, mais adiantado, né? Sim. É. Então, assim, eu acho que as pessoas, de modo geral, o que elas podem mais esperar, assim, da técnica do Reiki é realmente um relaxamento, uma diminuição do estresse, uma ampliação, né, da nossa sensação de qualidade de vida, equilibra diversos aspectos nossos. Então, quando a gente pensa no nosso corpo como um todo, a gente pensa se eu estou me sentindo feliz, desestressado, estou tranquilo e tal, a gente acaba transportando ele para a nossa parte emocional, espiritual, para o nosso corpo também, né? Porque a gente às vezes presta um pouco mais atenção no nosso corpo, na alimentação, no que a gente está colocando para dentro e colocando para fora, né? Então ele traz muito esse processo mesmo, assim, sabe? De equilibrar o que precisa, né?
E muito vinculado à nossa espiritualidade, né? Como a gente já tem repetido em outras lives, né, que vocês também participaram, né, ministraram, a gente sempre fala, né, a espiritualidade não é religião, né, é algo transcendente, né? Então, é importante a gente falar isso só para frisar, né? Bem, E uma perguntinha. Você pode dar para a gente ou demonstrar como que é feito a aplicação do reiki? É somente com a imposição das mãos ou existe outra forma? a grande maioria dos sistemas, eles trabalham com imposição de mãos, né? Então, normalmente a gente faz casinhas, né? Ó, como se fosse uma casinha. E faz. Ela não toca, tá vendo? Tipo, a gente não toca, é só bem próximo mesmo, assim. Porque ele vai pegar mais o seu campo emocional, espiritual, né? Então, ele pega realmente assim. A gente também pode fazer a distância, igual a gente está aqui conversando, dá para a gente fazer a distância também. Algumas técnicas, algumas modalidades de reiki trabalham com a caixa do reiki, né, que é uma caixa preparada, né, com símbolos que você vai estar, que faz parte desse sistema e você faz o envio. A gente também pode fazer o envio com os dados da pessoa sem estar precisando de uma videochamada, né? Mas sempre com a autorização da pessoa. Mas seria a imposição de mãos, normalmente sim, porque a energia, ela é transmitida, né? A gente é um canal, né? A energia, ela passa pela gente, né? A gente é só um canal. Então, a energia, ela realmente, ela sai das nossas mãos, né? Dos chakras que a gente tem aqui nas nossas mãos e vai para o nosso cliente ou para a gente mesmo. Tá bom? Acho que deu, Fê, para Então, entender? deu sim. Então, é uma técnica que dá para ser aplicada online, né? Nos tempos atuais é uma coisa fantástica, Sim, né? Porque muitos estão trabalhando dessa maneira, né? De até forma porque, online. assim, eu acho que o reiki, ele é muito bom e versátil, né? Se a gente precisar, algum cliente está passando algum turbilhão e tal, e às vezes nossa agenda está lotada, ou principalmente com esses protocolos, né, de higienização um pouco mais profundos que a gente tem realizado, às vezes acaba que de um atendimento para outro, você não consegue mais aquele espacinho que normalmente a gente conseguiria na nossa agenda, né? Para fazer um atendimento presencial. Então, você acaba conseguindo fazer o online, né? Enquanto você vai fazendo as outras tarefas que a gente necessita, né? Então, eu acho bem legal e super recomendo fazerem online. Mas, como eu falei, tem que olhar bem o sistema que vocês vão estar escolhendo, porque tem alguns sistemas que eles não trabalham com atendimento online. Então, seria interessante, quando forem pesquisar sobre os sistemas, entrar em contato com o CRT e pedir informação, ou diretamente com a escola que está ministrando o curso, né? E para ter a linhagem certinha, né? Porque às vezes a pessoa vai lá e fala: Poxa, eu vou fazer esse. Aí vai lá, faz um investimento, não só financeiro, de tempo, tudo, né? E aí chega lá, eu vou atender online. Não, mas esse sistema você não pode. Fabi, você consegue explicar para a gente um pouquinho sobre como são os estudos, né, em relação à prática do Bom, reiki? Eu queria lembrar também que o seu curso, né, que você ministra de reiki, ele é credenciado reconhecido, né, pelo CRT, inclusive até para fins de obtenção da carteira plena, né, para os credenciados, os profissionais que são credenciados conosco, eles podem fazer o seu sim, curso e isso confere e dá direito a à carteira carteira. plena. Você consegue explicar um E além de, isso? Bacana. se for pessoas também que ainda não são credenciados, coisa feia. Vamos, gente, corre. Vem fazer parte do CRT, entra na família mais amável. Mas, sim,
o pessoal também que está entrando agora, que vai começar o credenciamento no CRT, ele também serve, tá, gente? Então, aproveita e faz um pacotão. Sobre os estudos, vamos lá. Os estudos, normalmente, gente, eu vou falar assim, do meu curso, só para vocês terem uma base, mas a grande maioria dos cursos, eles trabalham dessa forma, né? Então, a gente normalmente tem uma apostila, onde a gente fala um pouco sobre a história do sistema, como ele foi canalizado, qual a forma que a gente pode trabalhar. A gente explica um pouco sobre os chakras, que acho que é uma aula muito importante, assim, né? A gente fala sobre os campos energéticos, né? Do nosso corpo, então, campo áurico, etéreo, enfim, todos, a gente explica também. E aí a gente entra um pouco mais dentro do sistema, né? Então, por exemplo, se for no meu caso, que eu dou aula de Reiki Lunar, então eu vou falar sobre o meu sistema, como ele funciona, como a gente faz, como é feito os símbolos, se ele é livre, se ele tem que ser exatamente, né, da forma de ser desenhada, né? Porque, por exemplo, o Sui, ele é um pouquinho mais regradinho, né? Então, você tem a ordem certa de começar o desenho. Então, começa aqui, vai para cá, né? Tem todo um esqueminha. Então, a gente fala sobre os símbolos, né? A gente explica como é feito um atendimento, quanto tempo, mais ou menos, se for um processo, se for um sistema que trabalha com online, a gente explica sobre o online. E aí, no final, né, desse período, a gente tem a iniciação. A iniciação, ela pode ser feita em níveis diferentes. Por exemplo, o SUI, ele tem... Porque o SUI também, ele tem, mesmo dentro dele, tem um sistema meio doido, assim. Então, tem mestre que dá em 4 módulos. Eu já vi alguns que dão até em 8 módulos, assim, é bem grande. Então, depende muito do módulo que você está fazendo, aí você vai receber um tanto de símbolos. Então, pode ser que o seu mestre trabalha com 4 símbolos no primeiro módulo, 2 no segundo, né? Então, tem um pouco de diferença. Entre você se tornar um reikiano e depois se tornar um mestre, normalmente é uma iniciação a mais, para você conseguir canalizar a energia de forma diferente, para você iniciar outras pessoas, né? Então, é um processo a mais. Em relação à iniciação, também acho que é legal falar, são inseridos, né, normalmente, os símbolos no nosso chakra coronário, né? Então, são feitos, né, uma abertura, né? E é inserido os símbolos. Normalmente, acho que a grande maioria das modalidades, né, de reiki que a gente tem, de sistemas, são desse jeito que eles fazem, né? No Reiki Lunar também é assim. Então, é um estudo bem amplo. Normalmente, a apostila já contém bastante material que vai dar suporte, auxílio, né? Vai conseguir trazer tranquilidade e firmeza para você fazer o atendimento, né? Então, normalmente é bem amparada. Acho que deu, né? Para explicar. Nossa, eu, Fabi, e para quem quer trabalhar com Reiki, quais são as pessoas que podem trabalhar? Você faz o curso, você vai adquirir o conhecimento. Quais são os profissionais que podem atuar Sim, nessa área? é bom salientar, sim, né, que o Reiki é uma técnica livre, né, então, assim, existem, obviamente, profissionais de saúde, né, que eu digo de saúde, enfermeiro, médico, enfim, que podem também estar trabalhando, mas qualquer pessoa que for trabalhar com Reiki, não importa a profissão que ancora, né, esse trabalho, tem que ser iniciada. Então, ela tem que passar pela iniciação com um mestre antes de começar
a fazer atendimento, seja nela, enfim, tá? Então sempre tem que fazer a iniciação com um mestre. Basta só Não digitar. basta só entrar no Google, Miss Google. Não, gente, eu acho assim, às vezes as pessoas, desculpa abrir um parênteses, né? Mas às vezes as pessoas acham que a nossa profissão é só pagar uma apostila ou pagar um curso de Sim. 20, 30, 40 reais, né? Não estou desmerecendo o valor de ninguém, mas e já está pronto e apto para trabalhar. E não é assim. A gente estuda muito, muito. É muito sério o nosso trabalho. Então, procurem profissionais de peso, profissionais que vão te dar o suporte certo e adequado para você trabalhar bonitinho, né? Então, não vão só pelo valor, gente, vão também pelo valor da pessoa, né? Do seu mestre, da pessoa que vai te passar o conhecimento. Por isso é importante também que eles consultem o CRT, né? Porque nós temos os profissionais que são credenciados, que passam por toda uma Sim, triagem, né? Existe todo um com os profissionais que dá essa credibilidade para que a gente possa estar indicando tanto para profissionais para atendimento quanto para cursos, sim, que é o com seu caso, né? certeza. E faz muita diferença, né? A gente está procurando diretamente com o CRT, porque são pessoas que já passaram por diversos crivos, né? Então, assim, ela teve que mandar documentação, certificados, tem todo um processo para ela estar ali, né? Então, passa mais firmeza para a gente também, né? Fabi, uma outra dúvida que me surgiu, em relação aos sistemas, quantos que podem existir? Daqui até pode Tem como. existir muitos, viu? Eu realmente também não sei precisar assim a quantidade, né? Mas tem muitos mesmo. Tem alguns que eu conheço só de nome, assim, de vista, que eu não me aprofundei ou não quis, assim, conhecer mais, mas, assim, tem muitos, né? E eu acho que esse despertar espiritual que a gente teve nessas últimas décadas, né? Essas viradas, né? De energia, né? Essa chamada nova terra, enfim, né? Eu acho que isso também despertou em algumas pessoas, né? E elas estão realmente recebendo a canalização de alguns outros sistemas, né? Então, é interessante também ver, né, que algo que começou há tanto tempo atrás, né, hoje em dia está tomando uma roupagem diferente, trazendo para a gente sistemas que são tão bonitos, né, e gostosos de trabalhar. A gente pode até fazer um paralelo, assim, por exemplo, com florais, né? A gente começou com o Eduardo Bach, sei lá em que ano que foi, que o Bach começou com os florais, e hoje em dia a gente tem milhares, né? A gente tem florais de Minas, californianos, de Gaia e infinitos outros, né? Eu acho que as pessoas vão adquirindo conhecimento, então vai abrindo Isso. vertentes, né? Não existe uma, um Não, caminho que funciona, né? São caminhos que chegam naquele exato, objetivo, né? exato. E é interessante você falar isso, assim, por exemplo, né? O reiki lunar, né? A gente teve uma onda crescente, né, de sagrado feminino, dessa energia feminina, desse retorno para a grande mãe e tal. E o reiki lunar veio exatamente nessa onda, né? Então você vê como a energia vai pedindo, vai puxando a gente para isso, né? Porque a gente está nessa virada, né, do feminino, do amor, do cuidado, do retorno, e aí vem o reiki lunar complementando também, né? Então, se a gente parar para pensar, né, tem muita ligação as coisas, né? Beleza. Fabi, a prática, a técnica Reiki é reconhecida pela Organização Mundial de Curioso, Saúde? boa pergunta. Sim, também e não, também. A OMS, Vejo ela incentiva, né, a prática, né?
ela sempre fala sobre o reiki, né? Ela incentiva a gente tem, então assim, ela não reconhece como uma área de saúde, né? Como medicina, enfim. Mas ela reconhece como uma prática integrativa. Então ela entra é, na nossa área, né? Então ela é reconhecida pela OMS. A OMS já faz algum tempo, ela tem aberto esse espaço de diálogo com a terapia holística, né? Lá para eles chamam de prática integrativa. O governo brasileiro a gente chama de PIX. Então, assim, mesmo que mudem a roupagem, é, o- é, é a terapia holística, é o que a gente já trabalha, o que a gente, né, traz aí, a gente já levanta a nossa bandeira. Então, a OMS, ela incentiva qualquer prática terapêutica que visa o bem-estar humano. Então, tudo que tiver é, vinculado assim ao bem-estar, mesmo que não tenha um embasamento científico, eles acatam e recomendam. Então, seria o reiki, né? E falando em científico, né? é, a gente tem diversos artigos publicados no meio científico falando sobre o reiki. Interessante isso também. Se vocês quiserem saber mais sobre os artigos, lá no site do CRT, na revista Terapia Holística, tem um artigo que fala, né, sobre o reiki, e lá dentro do artigo está listado algumas publicações de artigos científicos que falam sobre o reiki. Positivos ou não, estão lá, né? Inclusive um falando de maternidade. Agora, né? Fabi, a gente está com uma colega aqui na live, a Débora, e ela fala que ela é mestre Reiki e ela não conhecia o Reiki Lunar. Pergunta se Ai, aplica no Débora, curso, sim, né? Como toda Ana ministra o curso, né, de Reiki Lunar. Então, Fabi, depois se o pessoal tiver interesse no Reiki Lunar, quiser conhecer um pouquinho sobre o curso, é só entrar em contato com isso. você na sua bio, Pode entrar em né? contato. Se não conseguirem falar comigo por qualquer motivo, fala com o pessoal do CRT que elas auxiliam também, aí elas conseguem me achar, Posso caso dê indicar. algum problema. Mas entre em contato, Débora, é um curso bacana, assim. Se você trabalhar com mulherada, assim, ou quer trabalhar essa energia feminina, eu super recomendo, assim. Para mim foi um divisor de águas. A Fernanda também fez o curso quando eu fiz, né, Fernanda? A Fernanda, a Marcela, a gente fez as três juntas. A Marcela é a outra diretora do CIT. E foi um curso lindo, belíssimo e muito transformador, assim. Foi muito bom, né? Conta um pouco, Fernanda, como foi a sua visão do curso? Então, para mim foi assim uma coisa linda, né? Ali na parte teórica, onde a gente estava ouvindo a Isso, nossa condutora Ellen, né? Explicando e tal, você já sei, eu pelo menos senti uma identificação, né? Com o que ela estava ensinando para a gente ali, mas na hora que ela foi aplicar e que a gente foi realmente, é uma coisa mágica, aí você sente a energia passar por todo o seu corpo, né? E traz, como você falou no início, um bem-estar a assim diferença, né? inacreditável. E eu achei muito interessante essa vertente, né, que é o Reiki Lunar, que traz essa outra visão, essa outro entendimento, né? É muito para Sim. nós mulheres, é muito E é interessante também. legal também como a gente passa pelas fases da Lua, a gente tem esse estudo, né, também, como se conectar com a Lua, a mandala lunar, né? Então tem outras coisas que acabam entrando e complementando, né? Então acho interessante também, né? Obviamente, gente, os outros sistemas também têm materiais que enriquecem dentro do seu próprio sistema. Então, o Karuna vai ter o seu, o fitoterápico vai ter o seu, o Sui vai ter o seu, né? Então, cada sistema traz materiais que enriquecem no atendimento.
atendimento, né? Então, e assim, eu acho que o curso de Reiki é para qualquer pessoa, independente se ela quer ou não trabalhar com isso. Eu acho que é legal para ela também, para ela olhar para ela, fazer em casa, sabe? Se manter praticante, né? Funciona como um Também, autocuidado também. não esquecemos, né? Porque mesmo que a gente seja terapeuta, a gente também precisa, né? E como precisa. Fabi, como a gente já mencionou em outras lives, né, referente a outras técnicas, é importante também que a pessoa trabalhe com outras técnicas, tenha conhecimento, né, não somente o reiki, não somente o Sim, floral. É importante também ter conhecimento de terapia. É muitíssimo importante conhecer as normas técnicas, né, que os nossos credenciados têm acesso, que é imprescindível para ter um fundamental. trabalho de excelência, um trabalho. E a gente sabe que você já participou de algumas lives com a gente sabe que você também Sim. trabalha com outras técnicas também. Então, imagino que nos seus trabalhos ali com os seus clientes, você acaba aplicando outras técnicas junto com o reiki, né? Uma acaba Sim, complementando a outra. inclusive no próprio atendimento do reiki, a gente já pode fazer o uso de outras técnicas. Então, a gente já pode trazer cristais, cristaloterapia. A gente já pode trazer ervas, fitoterapia. A gente já traz cores das mais diversas formas, seja em luzes, seja ah, em tecidos, né? Ou algo que tenha cor, então a gente já entra em cromoterapia. A gente traz música, músicas relaxantes, ou para quem estuda um pouquinho mais, músicas que atingem, né, outras frequências, musicoterapia. Então, assim, você vê, uma Sim. técnica que puxou mais quatro. Então, você É. acaba fazendo um casado, né? É muito raro mesmo. Eu fazer uma aplicação de reiki que eu não esteja utilizando outras técnicas englobadas. O reiki não é o carro-chefe do meu trabalho, né? Ele não entra somente ele. Porém, ele é a porta de entrada de quase todos os meus clientes. Então, assim, ele faz parte dos meus atendimentos. Eu tenho muita honra e orgulho de trabalhar com o reiki, mas ele não é sozinho, exclusivo. Eu não faço só, eu vou fazer só atendimento de reiki. Não, a gente acaba fazendo outros. E principalmente, gente, a conversa com o cliente é um diferencial muito grande. Então, invistam em cursos de psicoterapia holística, de aconselhamento, não de dar conselho, né? Conselho você deixa para a família do cliente. Mas aconselhamento mesmo, psicanálise, enfim, busquem realmente e depois me contem a diferença que é trazer esse conhecimento para dentro do seu consultório. Ele enriquece demais. Eu acho que a base de todo o nosso trabalho, não importa a técnica, o que você queira fazer, é a base do trabalho, é o diálogo com o nosso cliente. Faz muita diferença. E como o reiki acaba trabalhando a grande maioria, né, dos sistemas, a gente trabalha com chakras. Então, nos chakras, quando a gente já trabalha com chakras, a gente já consegue trazer milhões de coisas. A gente traz a radiestesia, a gente traz pêndula, a gente traz óleo essencial, a gente traz planta, já vem com bastante coisa. Então, assim, como ele consegue linkar com chakras, a gente consegue trazer uma gama de técnicas para potencializar aquele atendimento. Inclusive, a Débora comentou justamente isso, né? Que para ela foi transformadora, ajuda até hoje. Em todas as técnicas que aplica, coloca um pouco de reiki para Linda, potencializar. Débora. Então É você isso vê que o pessoal mesmo. maneira mesmo, vê Vê,
vê etapas, né, com seus bastante. clientes. E eu acho que uma das coisas mais importantes, assim, que o reiki traz realmente é a sensação de bem-estar, a sensação de eu estou me sentindo bem, estou bem, eu consigo, né, organizar meus pensamentos, eu estou me sentindo calma, aquela angústia, né, que muita gente sente, vai se esvaindo. Por isso que o complementar a técnica é importante, não importa com qual técnica você trabalha, mas tenta complementar uma conversa com o cliente, porque normalmente eles chegam muito ansiosos, angustiados com alguma coisa. Então, o reiki ele vai realmente trazer esse cuidado, essa calma, esse bem-estar, né? Mas, se você puder trazer dentro desse atendimento um diálogo onde ele realmente consiga se expressar, ou trazer outras coisas, eu acho que vai fazer muito mais sentido. E o reiki também ele é continuado, até esqueci de falar, né? A gente faz a aplicação e você ainda dura, né? Você vai sentindo ainda transformações dela. Eu sempre falo para as minhas clientes ou para as minhas aluninhas, sonha bastante, deixa um caderninho bem pertinho, porque ele traz realmente, porque a nossa mente está um pouco mais calma, então a gente consegue ter sonhos mais vívidos e que trazem mais conhecimento. Então, entre uma semana e outra, quando o cliente volta, ele fala: eu sonhei com tal coisa, tal coisa, tal coisa, e aí você já consegue trabalhar em cima desse sonho e trazer, né, aflorar coisas que estão sendo necessárias, né? Então, é bem gostoso. Sim. Fabi, esse atendimento com o reiki, ele tem que ser semanal ou é um atendimento de emergência? Ah, eu não estou me sentindo legal, eu vou fazer Sim. um reiki. Ou você acha Olha, que eu acho que é importante depende muito da pessoa para pessoa, assim, do que a gente consegue fazer. Mas eu acho que uma vez por semana é o ideal. Até mais, se possível, eu adoro. Mas, assim, se o cliente não está acostumado, ou se já trabalha com outras técnicas, às vezes eles ficam meio cansadinhos, né? Então, você pode ir alternando. Nessa semana eu vou fazer o reiki, aí já aproveito e trabalho com cristais, com isso, com aquilo. Na semana seguinte, eu posso trabalhar com uma técnica que eu não preciso que a pessoa esteja deitada ou esteja sentada, enfim. Aí eu vou fazer uma técnica diferente. Aí você tira o reiki, põe outra coisa, né? Atendimento de emergência, é o que mais tem. A pessoa fica muito angustiada, muito, né? Tá se sentindo realmente. Ai, por favor, me manda um reiki, né? Para os sistemas que podem enviar online. Então você acaba fazendo o envio, né? Online, principalmente mais para os casos de emergência, né? Então acho que depende muito da sua rotina de consultório, do seu cliente, né? E da disponibilidade que você tem ali dentro do tempo, né? Porque normalmente a gente tem 40, 50 minutos, né, com o cliente, então acho que dá para dar uma equilibrada, assim, né? E o reiki, normalmente, você consegue fazer atendimentos tanto muito rápidos, assim, coisa de 10, 15 minutos, quanto atendimentos que duram mais, porque você está usando outras técnicas, está trazendo outros, né? Então, às vezes acaba durando quase uma hora, assim, depende, é raro, mas acontece, né? Já vi acontecer também. Então, acho que vai muito da sensibilidade ali do terapeuta, né? Do reikiano e do que o cliente está precisando. Sentir. sentir o cliente, né? O reiki ele pode ser aplicado em crianças também, somente em Pode também, adultos? pode sim, sempre com consentimento. A gente sempre trabalha na linhagem do reiki com consentimento, né? Então, se a criança já consegue falar, eu quero reiki. Se não, os Então, pais podem autorizar, né? O envio, enfim. Mas pode sim, e nossa, e ajuda bastante, viu? Eu já atendi criança pequena, inclusive a minha própria filha, e ajuda bastante também. eu acho que hoje em dia até as crianças estão fazendo terapia, né? Os pais, além de terem esse cuidado com eles mesmos, eles também estão tendo Sim, com as crianças, né? Então, é uma dúvida que surgiu aqui no nosso trabalho no CRT, né? Tem muitos pais que estão questionando se
os filhos podem fazer terapia, se pode utilizar tal técnica, essa, Eu aquela, acho né? Então, eu acho interessante. E é um que a gente fala, questionamento bem legal, assim, né? Para criança, eu acho que o reiki, florais de bar, florais de bar, gente, pelo amor de Deus, florais de sim, bar é ótimo. Ou algum sistema que vocês gostem também, né? Se for para menina, Gaia. Mas florais, reiki para criança e fitoterápico com muita cautela e dependendo da idade da criança, já dá para começar um chazinho ou outro, mas assim, teria que olhar muito a idade da criança, né? E a forma corretinha, se a família tem estrutura para organizar o chazinho. Mas eu acho que para criança, de modo geral, reiki e florais funciona e ajuda muito. Cortou seu tom. ah, legal. É legal a gente falar sobre isso, porque tem É. muitos clientes que têm essa dúvida Ô, mesmo, né? Fernanda, e eu acho também que muita gente, pós-pandemia, ou ainda na pandemia, as crianças estão realmente sofrendo muito, né? Porque elas passaram por um isolamento, então as crianças estavam acostumadas a ter contato com os amiguinhos e tudo, aí de repente esse ano ficou mais ou menos, aí entrou outras questões, né? Política, temperatura, enfim, tanta coisa assim, e as crianças, elas são umas esponjinhas, né? Então acabam absorvendo às vezes ali, né? Sim. Então é interessante, sim, as crianças começarem também, né? E é muito bacana também a criança começar, porque ela já vai também aprendendo que o bem-estar dela vem também em primeiro lugar, né? Porque muitas crianças, Sim, com como pessoas da minha idade, né? Inclusive eu mesma, a gente não foi criada pensando no autocuidado, né? A gente pensava no básico, sobreviver nesse mundão aqui e seguir a vida, né? Então, certeza. assim, eu acho que é interessante as crianças começarem a ter contato com esses processos naturais, encontrarem na natureza, né, dentro, né, dos sistemas que existem, inclusive no Reiki, esse contato. Inclusive, gente, tem sistemas de Reiki que permitem que crianças sejam iniciadas, dependendo da idade, tá? Ah, legal, Sim, o pessoal bem saber, legal. né? Pessoal, se quiserem mandar perguntas, podem mandar, viu? Se o pessoal quiser enviar pergunta, pode digitar aqui na interrogação, tem logo do lado da caixinha de Isso, comentários, né? podem mandar. Se alguém ficou com alguma dúvida, se a gente não conseguir responder hoje aqui na live, a Sim, gente responde depois. Lembrando, quem tiver interesse em fazer o curso de Reiki Lunar, entrar em contato com a Fabiana, conosco, né? A gente pode encaminhar, orientar sobre o curso dela, com ela. Também, Fabiana, acho legal a gente falar um pouquinho do Livroteca, né? isso, Que lá tem orientação sobre o seu curso e outros cursos para quem já está na área ou deseja isso. começar na área da terapia Lá no holística, nosso né? site é livroteca.com.br. Tem diversos cursos que a gente ministra, todos são reconhecidos e já estão, já fazem parte, né, do catálogo, né, de cursos reconhecidos e recomendados do CRT. São cursos que foram pensados de terapeuta para terapeuta, mas pensando em facilitar o entendimento, então são materiais que foram produzidos assim para facilitar mesmo, né, o nosso estudo. Então tem videoaula, tem apostila, enfim. E também lá no Livroteca tem materiais para terapeutas. Então tem alguns materiais que são gratuitos, vocês podem entrar lá, que estão com opções gratuitas para quem é do CRT. E também alguns papelarias, coisas que podem também auxiliar no seu atendimento. Palmer, Lembrando que o pessoal pode acessar o nosso site, né? Lá a gente tem bastante informação. Tem, como a Fabi já mencionou, a revista da terapia sim. holística, né? Então tem artigos publicados de diversos temas, E diversas técnicas.
A né? Nós revista eu temos aí acho os que ajuda bastante, né, Fê, para o pessoal conhecer um pouco sobre as técnicas, visões diferentes, né, sobre a mesma técnica, né, porque são materiais escritos por vários terapeutas, né, então acaba trazendo um pouquinho da visão, né, de cada um da própria técnica. Então, eu acho que ajuda muito, muito. Aproveitem a revista, lá no site do CRT tem, tá tudo, né, bem arrumadinho. E aí vocês conseguem ver bastante coisa. uma outra dica que eu queria dar é para o pessoal que é credenciado, né? A gente tem o fórum no nosso site que os credenciados podem deixar lá mensagens, divulgações, podem trocar ideias, se Sim, conhecerem, né? De repente, pensando que é conhecer colegas, né, da área e não tem acesso. Então, a gente tem lá no nosso site o fórum, né? Que é bem legal para os terapeutas trocarem sim. conhecimento, trocarem experiências, né? Bem Compartilharem, bacana. né? Pessoal que tem sala também para alugar, para ajudar, né? Então, ajuda bastante também, né, Fê? E Sim, com para quem certeza. não é credenciado ou para quem é credenciado e não conhece, entra no site do CRT, olha o tantão de benefício que a gente tem lá, o tanto de coisa boa, maravilhosa que o CRT proporciona para gente dentro da anuidade, né? Oi, Marina. Boa noite, lindona. Marina é sua Hã? reiki, não é, Fabi? Minha Marina é aluna sua de aluna de reiki reiki, e, não? se eu não me engano, credenciada do CRT. É, ela é É, credenciada com a gente, sim. Fabi, a gente tá bom. tem uma perguntinha aqui para você, tá? A Débora pergunta: no reiki lunar Sim, também utiliza Débora, também símbolos? utilizamos símbolos e são símbolos exclusivos do Reiki Lunar, tá? Então, se você, ela comentou que ela já era mestra, né? Acho que ela deve ser do Sui, né? São símbolos diferentes, tá bom? Mas temos sim símbolos. E são lindos, lindos. Se eu pudesse, eu te mostrava agora, Débora, mas eu não consigo te mostrar. Mas são lindos, sim. Que eu não tenho aqui impresso. Ah, legal. É, Fabi, ah, deu pra gente bater um papo foi. bem legal. Para quem não sabia nada, É, deu para evento aí inicial, né? Ó, a Débora do falou que ela é Sui, do né, SUS. Débora? Isso, então. Aí a gente, no Lunar, a gente tem, tá? Símbolos, porém são diferentes do Sui, tá bom? Do Sui é o sistema dele exclusivo, né? Com símbolos de lá mesmo, tá bom? Mas me manda um oi, Débora, no direct, e aí eu te mando para você dar uma olhadinha sobre o curso e também te mando os símbolos, pra você ver, a coisa é uma fofa. Eu tô apaixonada no Reiki Lunar, gente, muito apaixonada. Débora, é só você entrar em contato com a Fabiana pelo direct Isso, aqui no Instagram dela, né? E aí ela já que aí eu mando direitinho. Gratidão, Débora. e também. Fabi, eu acho que dá pra gente encerrar, a gente conseguiu bater um papo Espero bem que tenha gostoso aí, bem sanado legal. dúvidas de todo mundo. Eu acho que deu para explicar bem, né? Sobre o que é o reiki, como ele funciona, o OMS a gente falou, sobre o curso, como funciona, como é a iniciação, né? Então acho que deu para pincelar um pouco. E é para o pessoal que não conhecia, ou até mesmo como a Débora, que já é mestre Sim, num outro sistema, né? é, Acabou conhecendo isso aqui. É o... eu vou Então, fazer um agradeço. vídeo depois falando sobre o do Reiki Lunar, e aí a gente divulga aqui E para o CRT, que aí acho que faz mais sentido, isso né? mesmo. Vou ver se consigo fazer. Ah, outra coisa que eu também queria fazer para o CRT, um videozinho daqueles que anda rapidinho, mostrando como é um atendimento do Reiki. Eu acho que seria legal, né? Que aí acho Legal. que complementa aqui o que a gente falou. Isso, Conseguir é. visualizar, né? Aí eu Como tu falou. vou fazer também time-lapse, né, que fala. Aí acho que complementa para o pessoal tirar dúvidas e ver como que funciona. E é legal para as mãezinhas também verem e se sentirem um pouco mais seguras, né, de ver
como é o atendimento e a segurança que pode ter, né, dentro desse atendimento para o seu filho. Tá bom? Verdade. Obrigada, viu, Gratidão, Fernanda, gente. pela Muito partilha. obrigada. Se tiverem mais dúvidas, manda aqui para o CRT, manda para mim, que a gente, com todo amor e atenção, vamos responder. Semana que vem tem mais live, né, Fê? Tem a live da semana que vem vai Ah, que ser com a Inês. delícia. Vai ser ótimo. Essas lives estão Muito muito obrigada legais, também, muito. pessoal. Pessoal que não assistiu as anteriores estão todas salvas na página do CRT. Assistam, tá? Uma mais perfeita que a outra. Então, legal você ter falado isso agora. Lembrar que essa live vai ficar salva, né? Para quem não conseguiu, às Sim, vezes está no compromisso, está voltando do trabalho. Quem tiver interesse, vai ficar salva, é só acessar e assistir o nosso perfeito. conteúdo. Gratidão, boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, Beijo. boa Tchau, tchau. Tchau, tchau. noite. Boa noite a todos. Obrigada.